Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou ex-aluno da graduação e atualmente aluno de doutorado do curso de Química aqui no campus da UFV Rio Paranaíba. Você já parou para pensar na importância do químico na sua vida? Não, né? Nessa mostra de profissões, iremos mostrar um pouco como atuam os químicos. Vocês irão se surpreender com as contribuições dos químicos no avanço tecnológico em diversas áreas da ciência. Quando olhamos celulares antigos e comparamos com o atual, nos perguntamos por que o celular de menor tamanho tem capacidade muito superior de processar e armazenar dados. Para nos auxiliar a compreender a contribuição dos químicos para este avanço tão rápido da tecnologia, convidamos a estudante de mestrado do curso de Química da UFV-CRP, Rúbia Rodrigues, ex-aluno da graduação do curso de Química, para nos falar sobre este tema. Olá! Nos últimos anos, tivemos grandes avanços na capacidade de armazenamento e processamento de dados dos nossos dispositivos eletrônicos. Focando principalmente no desenvolvimento dos HDs, a evolução desses dispositivos foi possibilitada pelo descobrimento do efeito da magnetoresistência gigante, que ocorre quando empilhamos alternadamente camadas, que são de escala nanométricas, de um material magnético e um material não magnético. A descoberta desse fenômeno teve como primeiro autor um brasileiro, o professor Mário Baibt. Ele trabalhou com Albert Fert, o qual, juntamente com Peter Grunberg, foram laureados com o Prêmio Nobel de Física de 2007 pela descoberta do fenômeno. Outro fenômeno recentemente descoberto e logo aplicado ao desenvolvimento dos HDs foi a magnetoresistência túnel. A TMR, como é mais conhecida, ocorre ao se empilhar camadas de material magnético separadas por camadas de um material isolante. Através desse fenômeno, podemos aumentar ainda mais a capacidade de nossos HDs, permitindo assim chegar no nível de desenvolvimento de tecnologia que temos atualmente em nossos computadores e smartphones. Como podemos ver no gráfico de capacidade de HD, em gigabytes disponível por ano, temos dois saltos na capacidade de armazenamento desses dispositivos. A primeira ocorreu entre os anos de 98 a 2000, onde a capacidade de armazenamento cresceu de algumas dezenas de gigabytes para centenas de gigabytes e deve ser descoberta a aplicação da GMR, a fabricação desses dispositivos. A segunda ocorreu entre os anos de 2000 a 2006, onde a capacidade aumentou de centenas para até milhares de gigabytes, os comumente utilizados HDs de 1 TB. E isso deve-se ao descobrimento e aplicação da TMR à fabricação desses dispositivos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e despertado um pouco da curiosidade de vocês sobre o assunto. Agroquímicos são de fundamental importância para a agricultura, sendo utilizado para a nutrição vegetal, nos casos de corretivos e fertilizantes, e também no controle de pragas, doenças e plantas daninhas, os chamados defensivos agrícolas. Os químicos têm grande participação no desenvolvimento desse produto e no seu controle de qualidade. Para falar um pouco sobre o desenvolvimento desses produtos, vamos conversar com o estudante de doutorado da UFV-CRP, Valber Duarte, ex-aluno da graduação do curso de Química do CRP. Ele vai explicar como foi desenvolvida aqui no campus uma nova formulação de inseticida para o controle de formigas cortadeiras. Olá! Eu vou apresentar para vocês um pouco do que foi desenvolvido no meu mestrado aqui na instituição. Dentre as principais pragas severas que causam prejuízos milionários na agricultura, as formigas cortadeiras desempenham um papel fundamental. Esses insetos são os principais responsáveis pelo consumo de massa vegetal proveniente das mais diversas culturas. Tá? Atualmente, as técnicas de manejo de controle desses insetos são diversas. No caso, eu vou falar um pouquinho da área química, que é o controle químico. Tá? Dessa técnica, a termonebulização, a utilização de pó químico e também as iscas granuladas são as mais utilizadas. No caso da termonebulização, ela é uma técnica mais cara, é mais comum ser utilizada para grandes agricultores. Já as iscas formicidas são iscas de jardim que também podem ser aplicadas em larga escala, principalmente em plantações de eucalipto. O grande problema que a gente tem nessas iscas
formicidas se dá no fato de que elas não podem ser aplicadas em ambientes úmidos. Isso porque a água, o ambiente úmido, ele vai causar a destruição dessas iscas, de maneira que elas vão se desfazer, perdendo assim a atratividade e também a eficiência. Então, se faz necessário buscar alternativas para que se produza novos materiais com propriedades diferentes, que possam contribuir no aumento da resistência de iscas para que a gente consiga utilizar em ambientes úmidos. Tá? Então, desse modo, meu trabalho teve como objetivo sintetizar microesferas a partir de materiais híbridos, compostos orgânicos e inorgânicos. No caso aqui, a gente tem aqui um polímero orgânico e também um argilo mineral. A mistura desses dois materiais, aqui previamente preparada, a gente já tem a mistura. Tá? Essa mistura, esse meu composto híbrido formado, ele é gotejado em uma solução contendo cátions metálicos, onde vai haver a formação das minhas iscas. A partir do momento que já entra em contato com a solução, já é formado o meu material híbrido, no caso, as iscas formicidas. Retira o excesso, depois a gente seca e utiliza no campo para controle desses insetos. O que é interessante falar é que, diferentemente do que os filmes mostram, e eu aprendi isso na prática, as formigas elas não comem as folhas, elas simplesmente utilizam essas folhas para levar ao interior dos ninhos nas chamadas panelas, uma espécie de cozinha. Lá existem fungos simbiontes que se alimentam dessa matéria orgânica, dessas folhas, e as formigas, após haver um aumento da produção de fungos, elas acabam se alimentando, principalmente as formigas mais jovens e a rainha. Então, como que é aplicado isso aqui no campo? Essas iscas, elas são colocadas nas trilhas das formigas. Devido ao princípio ativo, no caso o inseticida presente aqui, como eu tenho um atrativo, a formiga, ao passar por essas iscas, elas acabam sendo atraídas, levando elas ao interior das panelas. Então, com isso, elas acabam se contaminando por trofaloxia, por contato, e o princípio ativo do inseticida acaba matando o inseto. Esse aqui foi um pouquinho do que foi feito, tá, no meu mestrado. Atualmente já está correndo o processo de patente, que foi fruto desse grande trabalho. Obrigado pela atenção. Os agroquímicos sintéticos proporcionaram ganhos de produtividade, mas ao mesmo tempo um grande impacto ambiental. Para mitigar esses danos, os químicos têm trabalhado no desenvolvimento de agroquímicos naturais, obtidos de extratos ou óleos essenciais de plantas, fungos ou bactérias, pois tais substâncias são biodegradáveis. Para falar deste tema, convidamos o professor Geraldo Humberto, professor do curso de Química e do programa de pós-graduação, que vai falar sobre o desenvolvimento de fungicida natural para o tratamento de sementes. Então, um dos problemas que a agricultura enfrenta é com as doenças, principalmente as doenças fúngicas. Então, existe muito fungicida sintético, mas esses fungicidas são normalmente agressivos ao meio ambiente. Então, neste trabalho, foi um trabalho de mestrado de uma aluna nossa aqui, o que nós buscamos foi desenvolver um fungicida natural, utilizando como princípio ativo um óleo essencial, como o solvente, o veículo para aplicação deste óleo essencial, nós utilizamos um óleo vegetal. Então, nós preparamos uma solução numa concentração conhecida, aonde o diluente é o óleo vegetal, esse óleo
é aplicado a semente, numa dose que nós trabalhamos aqui em torno de 40 ml por quilogramas de semente. Essa semente tratada adquire esse aspecto. Essa semente agora, quando ela é plantada, ela não leva os inóculos. Então nós temos aqui uma redução do inóculo da doença. Essa doença que nós estamos trabalhando é a antracnose do feijoeiro, uma doença que pode causar até perca total da lavoura, se não for controlada. Então, o feijão é tratado com o nosso fungicida formulado a partir de óleo essencial e óleo vegetal, e ele é plantado. Esse óleo essencial, ele pode ser adquirido, como esse aqui que foi adquirido de uma empresa, ou a gente pode produzir esse óleo essencial através da hidrodestilação. Como vocês podem perceber aqui os resultados, nós temos aqui o controle água, quando a gente aplicou água somente, quando a gente aplicou o óleo de soja, quando a gente aplicou o óleo essencial 1 e 2 e o fungicida comercial. Então, o fungicida comercial fornece uma boa proteção contra essa doença inicialmente, mas os nossos óleos essenciais não ficou muito atrás. Como vocês podem perceber, as plantas estão bem vigorosas. Nós também isolamos os princípios ativos, então vocês podem perceber aqui que a substância ativa 1 e a substância 2 também conferem uma boa proteção contra a antracnose, neste caso, semelhante ao produto comercial. O óleo essencial também pode ser obtido via hidrodestilação. Essa hidrodestilação, nós pegamos uma planta que pode ser semente, folha, em alguns casos até raiz, adicionamos água, realizamos trituramos com água via o liquidificador. Transferimos para um balão com um adaptador e utilizamos esse aparelho aqui que nós chamamos de Clevenger. Todo o sistema foi montado. Aqui nós temos um sistema de refrigeração com a água passando, realizando a refrigeração. Nós ligamos o aquecimento. Após aí mais ou menos 1 hora, 90 minutos, nós obtemos o óleo separado da água. Este óleo nós agora temos que caracterizar. Essa caracterização é feita através de espectrometria de massa, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Os fármacos até o início do século XX eram derivados de produtos naturais, mas até hoje ainda temos demanda grande para esses medicamentos, chamados de fitoterápicos. O desafio para os químicos é conseguir desenvolver métodos de dosagem do teor das moléculas ativas em medicamentos. E para falar um pouco sobre o controle de qualidade de fitoterápicos, convidamos a estudante de mestrado do curso de Química da UFV-CRP, Giovana Soldi, ex-aluna da graduação do curso de Química do CRP, para nos falar sobre esse tema. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho do papel do químico no controle de qualidade dos fitoterápicos. E primeiro nós precisamos saber o que é um fitoterápico, né? Os fitoterápicos, eles são medicamentos industrializados que têm o seu princípio ativo, os derivados vegetais. Eles são amplamente utilizados pela população para fins terapêuticos e aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro deles é a utilização do xarope de hortelã para o tratamento de bronquite e de asma. Um outro exemplo é o xarope de capim-cidreira, que ele é utilizado no tratamento aos sintomas da gripe e do resfriado. Bom, falando em controle de qualidade dos fitoterápicos, nós temos que trabalhar em 4 áreas. A primeira área é a biológica, para garantir a identificação da minha espécie. A segunda área é a agronômica, para que eu tenha uma produção homogênea e abundante da minha matéria-prima. A terceira área é a avaliação da atividade biológica, na qual eu faço um estudo farmacológico e toxicológico, para eu poder saber se eu posso utilizar ou não esse meu fitoterápico. E a quarta área é a área química. Aqui o papel do químico é a identificação do perfil químico da minha planta, a identificação do composto bioativo,
que é o composto responsável por determinado efeito na planta, a sua estrutura e o seu mecanismo de ação. Bom, falando sobre o meu projeto de mestrado, eu tenho como objetivo desenvolver a padronização do extrato de lipoacidóides, que é esse aqui. Esse extrato ele foi obtido na farmácia verde e ele é conhecido como alecrim-pimenta, a lipoacidóides. E o seu composto bioativo é o timol. E para poder fazer a minha padronização, eu preciso de um padrão, que é, no caso, o padrão de referência, o timol. E depois eu tenho como objetivo desenvolver a validação do método analítico, que vai garantir o controle de qualidade do meu fitoterápico. Bom, para eu desenvolver o controle de qualidade, primeiro nós precisamos utilizar uma técnica de preparo de amostra. A técnica utilizada foi a extração em fase sólida, no qual eu utilizei esse cartucho aqui. E aqui temos o sistema de preparo de amostras, no qual eu venho aplicando a minha amostra aqui e esse processo de preparo de amostras ele vai purificar e isolar o meu composto de interesse. Então, após diversas etapas, eu tenho o meu composto de interesse isolado e purificado, que é o que nós podemos ver aqui. Aqui eu tenho o meu extrato bruto, sem o preparo de amostra. Podemos ver que ele está com uma coloração mais escura e aqui eu tenho o meu extrato após esse preparo de purificação. Visualmente, nós conseguimos ver que esse extrato ele se encontra mais claro. Bom, esse meu extrato aqui, que está purificado, ele está pronto para fazer a análise no cromatógrafo líquido de alta eficiência. Esse equipamento ele é composto pelo detector UV, o forno com a sua coluna, onde vai ocorrer toda a separação, e toda essa detecção de sinais ela vai ser transmitida para o computador. Bom, levando esse meu extrato purificado para o HPLC, primeiro aqui tem uma análise do cromatograma do meu extrato, sem passar pelo meu preparo de amostras, no qual é possível ver na esquerda uma grande quantidade de interferentes e mais à direita o meu composto de interesse, que é o timol. Logo após etapas de purificação, nós temos aqui 2 cromatogramas, com a retirada de uma grande quantidade de interferentes, sem a saída do meu timol. Aqui, essa etapa de purificação se dá pelo princípio da polaridade. Já após a etapa da purificação, nós temos o timol, que é meu composto de interesse, em grande quantidade, e temos aqui uma presença de poucos interferentes no primeiro ml coletado, e no segundo nós temos a presença de quase nenhum interferente. Essa etapa de preparo de amostras de purificação se mostrou muito eficaz, como a gente pode ver aqui. Aqui nós temos um cromatograma comparativo dos 3, no qual o primeiro, em preto, nós temos o extrato de lípias sem o preparo de amostra, em que é possível ver uma grande quantidade de interferentes, e o meu timol logo à direita. Em rosa e em azul, nós temos o composto de interesse, os 2 ml coletados do timol, no qual é possível ver que uma grande quantidade dos interferentes foi retirada, o que indica que esse meu extrato está purificado e pronto para ser desenvolvido um método de validação analítica no HPLC mesmo. E isso vai garantir o controle de qualidade do meu fitoterápico. Bom, pessoal, esse é um pouquinho do trabalho do químico no controle de qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigada. Um problema que a sociedade moderna vem enfrentando é a grande quantidade de resíduos produzidos diariamente, causando os mais diversos danos ao meio ambiente. Para falar sobre uma alternativa econômica e social para estes resíduos, convidamos a professora do curso de Química da UFV-CRP, doutora Evânia Valente, que desenvolve junto com o time da Enactus do campus um projeto de resíduo de valor. O consumo anual de óleos vegetais no Brasil é de cerca de 3 bilhões de litros e a estimativa é de que 25% deste volume é descartado no meio ambiente de forma incorreta, sendo lançado nos esgotos e no solo. A utilização por muitas pessoas que não sabem como descartá-lo e acabam jogando ele no esgoto, no ralo das pias, nos vasos ou colocando no lixo é muito prejudicial ao meio ambiente. Isto porque as redes de esgotos são feitas para dejetos líquidos, porém o óleo em contato com a água e com a sujeira do esgoto acaba solidificando, o que causa o entupimento das tubulações e dificulta o funcionamento das estações de tratamento. Aquele resíduo que chega então no manancial, ele acaba ficando na superfície dos rios, de lagos, impede as trocas gasosas,
a entrada de luz e oxigênio e, com isso, causa a morte de várias espécies aquáticas. O descarte do óleo no lixo também é incorreto, porque, ao atingir o solo, ele vai causar impermeabilização, impedindo a infiltração da água. E isso piora a situação das enchentes e o resíduo carregado pela chuva também vai atingir os rios. O armazenamento em garrafa PET para reciclagem é a única saída, a melhor saída. Não existe um descarte adequado além da reciclagem. De qualquer forma, que seja nos ralos ou no lixo, vai causar contaminação ambiental. Existem várias formas de se reciclar o óleo e, inclusive, empresas especializadas. Basta recolher o óleo em garrafas PET e depositar em pontos de coleta que muitas ONGs, prefeituras e algumas empresas mantêm para recolhimento desse óleo, que será, então, utilizado para a produção de outros produtos. O óleo de cozinha pode ser utilizado para a produção de resinas para tintas, de sabão, detergentes, glicerina, de ração para animais e até biodiesel. Inclusive, algumas empresas especializadas têm produzido biodiesel a partir do óleo de cozinha. Bom, então, diante dessa situação do descarte do óleo de cozinha, o projeto Resíduos de Valor nasceu em 2015 de uma iniciativa do time Enactus UFV-CRP, com o propósito de produzir sabão de barra com o óleo usado da cidade. O recolhimento desse óleo era feito, então, por uma equipe do time que orientava um grupo de mulheres que produziam esse sabão. Em 2016, o projeto Resíduos de Valor ganhou sua primeira bolsa de iniciação científica e, nesse ano, foi desenvolvido, então, a receita de sabão líquido, que já era uma das demandas das pessoas que estavam adquirindo o sabão em barra. Em novembro de 2016, a ONU reconheceu o projeto Resíduos de Valor como um projeto a ser seguido, por se enquadrar no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 15, Vida Terrestre, caracterizado por proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação do solo e deter a perda de biodiversidade. A ONU publicou o seguinte texto: sabendo que o óleo é um importante poluente do solo e dos rios, que raramente é descartado de forma adequada, a equipe da Enactus UFV-CRP criou um projeto que visa reaproveitar o óleo de cozinha para a produção de sabão artesanal, bem como conscientizar sobre a importância do descarte adequado desse produto. Nos anos seguintes do projeto, foram desenvolvidos a receita de sabão em pó e de sabão em barra, que ainda não estão em produção, mas que estão em fase final de teste para entrar em produção e comercialização. Em 2018, o projeto recebeu o reconhecimento Mérito em Extensão no Simpósio de Integração Acadêmica da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. Com o intuito de reduzir os danos causados pelo esgoto doméstico, as cidades vêm implantando estações de tratamento. Mas essa estação de tratamento gera um resíduo sólido chamado lodo de esgoto. Apesar de ser rico em nutrientes, não podem ser utilizados diretamente como fertilizantes. Para falar de uma alternativa para contornar esse problema, convidamos novamente o estudante de doutorado Valber, ex-aluno da graduação e aluno da pós-graduação do curso de Química UFV-CRP, que tem pesquisado um lodo de esgoto para produzir um fertilizante de alto valor agregado. Olá, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre um outro projeto que vem sendo desenvolvido aqui na instituição, na parte de sustentabilidade, tá? Que é a produção de biocarvão proveniente do lodo do tratamento de esgoto. O lodo é um resíduo gerado durante o tratamento de água residuária de esgoto, né, advinda das estações de tratamento. Atualmente, são produzidas toneladas de lodo diariamente em diversas cidades de todo o país. Tá? O grande problema está na disposição final desse resíduo. Na grande maioria das vezes, é direcionado a aterros sanitários, né, o que não é sustentável, visto que esse lodo apresenta grande quantidade de metais pesados, corantes, que são danosos ao meio ambiente.
Só que, além disso, né, também pode ser realizado um processo de incineração, só que esse é um processo caro, tá? Sendo que o lodo ele apresenta um alto potencial para utilização na agricultura, visto que ele é rico em matéria orgânica. Só que o grande problema está associado aos patógenos, aos micro-organismos presentes nesse lodo, né, que acabam dificultando sua utilização na agricultura. Uma vez que esses micro-organismos eles podem causar algum efeito deletério na planta, podendo até mesmo matá-la. Então, desse modo, né, como que a gente pode transformar esse resíduo em um resíduo de valor? Com isso aí que surge uma técnica que a gente utiliza, que é a pirólise. A pirólise ela consiste na queima de uma biomassa, né, em um forno, em condições controladas de temperatura e na ausência de oxigênio. Tá? Aqui a gente tem um forno tubular. Nesse forno aqui a gente coloca a nossa biomassa, né, aqui dentro, coloca no nosso forno aqui e tampa esse sistema. Além disso, a gente também pode estar utilizando um gás nitrogênio que vai ser bombeado aqui, removendo todo o oxigênio presente aqui no interior. Quando a gente queima em altas temperaturas, a gente já mata os micro-organismos, esses endopatógenos, já contribuindo, né, tornando esse lodo, né, capaz, né, de ser utilizado na agricultura. Tá? Além disso, né, o lodo, além, né, de matar esse micro-organismo e ter grande quantidade de matéria orgânica, conforme a gente queima, o carbono gerado, produzido aqui, são carbonos aromáticos, que são carbonos mais estáveis, que não vai ser facilmente convertido em CO2. Tá? Além disso, na agricultura, né, a literatura vem descrevendo que o biocarvão ele tem apresentado capacidade de retenção de água, ele auxilia em processos de calagem, dificultando a acidez trocável do solo. Aí agora a gente vai ali para mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo com esse biocarvão. Aqui nós temos o lodo da estação de tratamento, que é a forma que a gente obtém. Esse lodo aqui, ele fica sob radiação UV, né, durante uma semana. Após isso a gente peneira esse lodo, né, reduzindo os tamanhos das partículas. Esse lodo, né, dependendo do alvo que a gente quer ter, no meu caso aqui o alvo é o fósforo, a gente pode funcionalizar, dopar. O lodo aqui, no caso, ele foi tratado com um sal, tá? O lodo tratado aqui, ele foi funcionalizado, né, para melhorar a propriedade de absorção no material. Após isso, né, esse material ele foi calcinado, né, pirolizado no forno que eu mostrei para vocês, em que a gente observa aqui a coloração escura, obtendo o biocarvão. Esse biocarvão, ele apresenta, após o processo de dopagem, ele apresenta cargas residuais que são capazes de remover fósforo da solução em soluções aquosas. Então, após a obtenção do carvão, a gente foi feito, na verdade, a adsorção, a remoção do fósforo em solução com o biocarvão. Aqui a gente tem um breve experimento, né, onde a gente pode observar a água, solução com fósforo e uma solução contendo o meu biocarvão. Tá? Vou colocar aqui para vocês, a gente utiliza um método de colorimetria para a gente provar, né, que houve o processo de adsorção. No caso aqui da água, se a gente adicionar esse agente complexante aqui, caso a substância tenha fósforo, ele vai ficar de coloração azul. No caso da água, a gente consegue observar que não houve mudança de coloração. A solução com fósforo aqui, a gente vai adicionar o complexante. Vocês vão observar que daqui a alguns minutos ele já vai ficar na coloração, tá, azul. E aqui a solução contendo o nosso biocarvão, né, após um período de tempo, vocês vão ver que a coloração ela vai ficar azul, mas uma cor mais clara. Isso porque o fósforo foi eficiente na remoção, o biocarvão foi eficiente na remoção do fósforo dessa solução. Então, após realizar esses testes aqui, vai ser feito o plantio, vai ser realizado o plantio para verificar a eficácia no campo desse biocarvão. Espero que tenham gostado.
Obrigado pela atenção. Então, encerrando a mostra de profissão, o curso de Química, quer agradecer a participação de todos vocês, de diversas partes do país. Esperamos ter mostrado a importância do químico na sociedade, o tão quanto é importante esse profissional para o desenvolvimento tecnológico de nossa sociedade.